Quando Matrix Reloaded chegou aos cinemas, ficou evidente que o novo episódio não havia tremido as terras da mesma maneira que o seu antecessor fez em 99. Seja pela trama menos filosófica e mais direcionada para a ação, pelo uso inconsequente de efeitos visuais que o tornaram visualmente ultrapassado nos dias de hoje, ou pela desconstrução de temas e conceitos apresentados no filme original, mudando assim os rumos esperados na jornada de Neo e companhia. Ainda assim, o segundo capítulo da franquia se mostrou um enorme sucesso de bilheterias, além de dar início a um projeto multimídia da saga, que contou com o jogo Enter the Matrix, que apesar das críticas vendeu milhões de cópias em suas versões para consoles da época, e com Animatrix, uma antologia de animação japonesa que até os dias de hoje serve de inspiração para projetos similares. Além disso, o encerramento de Reloaded deixou 2 cliffhangers para aumentar a ansiedade dos fãs, com o primeiro sendo a cena em que é revelado que Bane, o guerreiro de Zion, que teve sua mente dominada pelo agente Smith, ainda está vivo, e um trailer após os créditos mostrando o que estava por vir com a terceira e, até então, última parte da trilogia, Matrix Revolutions, que seria lançado mundialmente em novembro de 2003. Esse pequeno intervalo de lançamento entre os filmes se deu pelo fato de ambos terem sido filmados ao mesmo tempo. Ainda que Revolutions tenha um número menor de cenas de ação se comparado ao seu antecessor, a escala de produção se mostrou ainda maior, com uma mescla de efeitos visuais e práticos, construções de sets em tamanho real e miniaturas, tornaram esse em um filme visualmente mais impressionante do que Reloaded, e que continua a se sustentar até os dias de hoje. Mérito esse atribuído ao trabalho incansável de toda a equipe envolvida na produção do fechamento da trilogia. Conceito e roteiro. Agora que Matrix havia se consolidado como franquia graças ao sucesso de Reloaded e do seu projeto multimídia, Revolutions seria a segunda metade da grande história imaginada pelos Wachowskis, e que enfim daria a devida conclusão para toda a jornada do escolhido, a ameaça de Smith e a guerra entre humanos e máquinas. Começando imediatamente após os eventos do segundo filme, Revolutions mostra o resgate de Neo, após a sua mente ter ficado presa na estação de trem Mobile Wave. Sua decisão em levar uma das naves para ir até a cidade das máquinas, acompanhado de Trinity, e a viagem da tripulação das naves Hammer, Logos e Nabucodonosor até Zion, para ajudar o seu povo contra o ataque iminente do exército de sentinelas. Curiosamente, a trama de Revolutions decide tomar uma atitude arriscada ao distribuir boa parte do espaço em tela para personagens secundários, como Niobe, o comandante Locke, o capitão Mifune, o jovem Kid, Z e o capitão Roland. Todos eles envolvidos na grande batalha por Zion, enquanto Neo, Trinity e o agente Smith ficam boa parte do filme fora de cena até o grande clímax da trama, que envolve o duelo final entre Neo e Smith dentro da Matrix. Além disso, mesmo deixando claro suas intenções como fechamento da história, as Wachowski optaram por deixar a trama aberta para interpretações. Sobretudo, só a conclusão, onde Neo derrota o agente Smith ao se sacrificar para que as máquinas possam destruir esse inimigo em comum, em troca de uma trégua entre os humanos e a permissão para que todos que sejam conectados à Matrix possam se libertar. O final deixa a esperança de que Neo um dia irá retornar, algo que só veríamos 18 anos depois, com o lançamento de Matrix Resurrections. Escolha de elenco. Por ser o fechamento da trama, não temos a apresentação de muitos personagens novos, tal como aconteceu em Reloaded, embora Revolutions conte com algumas novidades e aumente o espaço em tela de atores e atrizes introduzidos no filme anterior. Dentre eles, temos Bernard White como Ramakandra, personagem que apareceu rapidamente no restaurante do Merovingio e que explica para Neo sobre o que é a estação de trem, sobre o Trainman e sobre a capacidade de programas sentirem emoções. Além dele, temos a participação breve de Taline Maulider como sua esposa, Kamala, e da pequena Tanver K. Atwell como Sachi, que estava destinada a ser eliminada da Matrix por não ter um propósito, mas que graças ao acordo com seu pai, será criada pela Oráculo. Inclusive, a famosa personagem foi interpretada dessa vez pela atriz Mary Alice, amiga da intérprete original, Gloria Foster, que veio a falecer antes de gravar a sua participação no terceiro filme. Em virtude disso, as Wachowski precisaram modificar o enredo para explicar a mudança de aparência da personagem. Finalizando os novos integrantes, temos Bruce Spence como Trainman, um programa de vestes maltrapilhas que controla a estação de trem Mobile Wave, um local de inserção entre o mundo real e a Matrix, servindo para contrabando do seu chefe, o Merovingio. Quanto ao elenco original, temos participação mais proeminente dos atores e atrizes, como Clayton Weston vivendo Kid, Nona Gale vivendo Z e principalmente Ian Bliss como Bane, que aqui emula os trejeitos de Hugo Weaving e cria uma versão diferente, mas igualmente ameaçadora, do agente Smith. Locações. Novamente, o filme foi gravado em sua maior parte em Sydney, na Austrália. Porém, em virtude da maior concentração da história no mundo real apocalíptico, muitas das cenas não foram feitas em locações, mas sim em sets construídos do zero no Fox Studios,
bem como em cenários de tela verde, como é o caso das cenas mostrando os humanos lutando contra as sentinelas, e todas as sequências de batalha entre Neo e o agente Smith. Cenas de ação. Dessa vez, a ação em Revolutions é mais cadenciada e distribuída, focando menos nos combates mano a mano e nos tiroteios, e mais no confronto bélico, tanto em terra quanto em ar. Graças a isso, temos basicamente duas cenas envolvendo coreografias mais elaboradas, com a primeira sendo na boate Hell, onde os realizadores usaram cabos e mudanças de perspectiva para criar a ideia dos guardas andarem pelo teto, disparando contra Trinity, Seraph e Morpheus. A segunda é, obviamente, a grande batalha entre Neo e Smith, pelo destino da raça humana e das máquinas. Tendo em vista que o vilão consegue obter poderes semelhantes aos de Neo, a batalha entre os dois vai do chão até os ares, exigindo assim mais equipamentos e técnicas para gravar o embate, e não apenas pelo uso de efeitos visuais. Para isso, o coreógrafo Wen Wuping e sua equipe viajaram em um avião e se gravaram caindo em combates em gravidade zero, como forma de criar uma referência para os realizadores saberem como a luta iria se desenrolar no ar. Além disso, o dublê e coordenador Chad Stahelski utilizou uma estrutura em forma de braço mecânico, onde os atores e dublês ficariam suspensos em um suporte na cintura, onde poderiam fazer acrobacias em pleno ar, dando assim a ideia de gravidade zero, peso e realismo para os combates. Além disso, também foi criada uma estrutura onde, dessa vez, os dois atores e dublês ficaram presos pela cintura, mas girando em seu próprio eixo e mantendo ambos sempre próximos para permitir cenas envolvendo troca de golpes. Apesar de desconfortável e cansativo, essas técnicas permitiram uma aproximação mais verossímil de como dois homens poderiam se enfrentar em pleno ar, ao melhor estilo Dragon Ball Z. Outro ponto a se destacar na luta está na confecção de roupas especiais para Neo e o agente Smith, através de um tecido que permitisse com que todo e qualquer golpe fizesse a água dos trajes se espalhar em gotículas para todos os lados, dando assim uma maior noção de impacto entre cada soco e chute desferido. Algo semelhante ao que aconteceu na luta do metrô no primeiro filme, onde as roupas espalhavam todo o pó para conferir a mesma sensação de golpes. Efeitos visuais. Enquanto o filme anterior contava com cenas feitas puramente por cenários e personagens em CGI, e o uso de captura de movimentos, como é o caso da famosa Burly Brawl em Revolutions, as cenas de ação foram feitas usando o máximo de interações entre efeitos visuais, efeitos práticos, filmagens reais e o uso de miniaturas. Para a grande batalha em Zion, foram criados sets inteiros onde se passam as cenas de ação mais claustrofóbicas, como a sequência de fuga do túnel entre Z e Sharra, e uma mescla de cenários e itens reais com tela verde, como nas sequências onde Kid leva munição para o Capitão Mifune, enquanto o outro soldado dispara a arma de raios contra as sentinelas. Falando no Capitão Mifune, o personagem lidera o ataque desesperado contra as máquinas usando a APU, uma espécie de exoesqueleto armado com metralhadoras em cada braço, mas com o cockpit totalmente exposto. Para criar essa máquina, o ator que interpreta o personagem, Nathaniel Less, foi colocado em uma estrutura móvel em forma de cadeira, onde a parte da frente da APU era real, e o restante era coberto por tela verde, para assim dar uma referência para o ator e sua performance, além de criar um senso maior de peso e força para o movimento da APU. Quanto à chegada da nave Hammer em Zion, a maior parte da perseguição envolvendo os sentinelas foi feita por CGI, enquanto a cena onde a nave se choca com os portões de Zion foi feita utilizando miniaturas sendo puxadas contra o set. Além da batalha de Zion, o duelo entre Neo e Smith também necessitou de muitos efeitos visuais em sua concepção. Embora os atores e dublês gravassem entre 15 e 17 tomadas por dia, em meio a cenários destruídos, uma pesada chuva cenográfica e o uso das mencionadas estruturas móveis, a chuva precisou ser complementada através de computação gráfica, assim como os clones de Smith, que contava com dezenas de bonecos distribuídos pelos sets e que eram animados e preenchidos por CGI. Junto a isso, os embates ocorridos em pleno ar intercalam gravações feitas em tela verde com animações criadas totalmente por computação gráfica, desde os personagens voando por longas distâncias até os golpes que criam ondas de som capazes de espalhar as gotas de chuva por todo o local de combate. Lançamento e repercussão. Apenas 6 meses após o lançamento de Reloaded, Matrix Revolutions chegou aos cinemas em novembro de 2003, sob grandes perspectivas do público diante do que seria mostrado no fechamento da trilogia. Infelizmente, o filme foi duramente criticado em seu lançamento, principalmente devido aos rumos tomados pela trama, que tirava muito do espaço em tela dos protagonistas em prol de personagens novos e pouco carismáticos. Além disso, a proposta das Wachowski em deixar inúmeras perguntas em aberto e um final inconclusivo tornaram o filme, segundo os críticos da época, em um fechamento anticlimático da trilogia, rendendo notas baixas e percentuais abaixo da média em sites agregadores de nota, como Rotten Tomatoes e o Metacritic.
Somando as críticas negativas com o lançamento de títulos igualmente aguardados como O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, em dezembro, Matrix Revolutions amargou uma bilheteria de pouco mais de 427 milhões de dólares, um valor ainda lucrativo, mas que foi ainda menor do que o primeiro filme, lançado 4 anos antes. Em termos de premiações, o filme, assim como seu antecessor, não foi capaz de ganhar preço dos principais eventos voltados ao cinema, sendo esnobado no Oscar e não conquistando uma indicação, nem mesmo em categorias técnicas, algo que, independente da qualidade geral da obra, se mostrou injusto em face da qualidade da parte técnica de Revolutions, que se mantém firme mesmo 19 anos depois. Legado. Matrix Revolutions foi ainda mais criticado do que o seu antecessor em seu lançamento, deixando um gosto amargo para os fãs que passariam a argumentar se a criação das sequências foi realmente necessária ou se foi apenas uma jogada comercial da Warner Bros. E das Wachowski para angariar grandes números de bilheteria, usando a força da franquia. Em virtude disso, até mesmo a importância do filme original passou a ser questionada, visto que suas sequências, além de modificarem vários conceitos apresentados neste, quando analisados como uma trilogia, se mostrou bastante irregular em termos de qualidade e impacto na cultura pop. Porém, com o passar dos anos e em virtude do fracasso do jogo The Matrix Online, que seria a continuação canônica da trilogia, a saga foi deixando cada vez mais saudade e mesmo os problemas apresentados em Reloaded e Revolutions foram sendo analisados com maior condescendência e até mesmo os filmes se tornaram mais apreciados com o tempo. Dito isso, Revolutions pode não ser o melhor fechamento possível para uma trilogia, mas foi bom o suficiente para despertar a curiosidade dos fãs, que passaram os próximos anos destrinchando todos os aspectos da trama e tornando o entendimento sobre filmes ainda mais completo. E considerando o resultado apresentado em Matrix Resurrections, Revolutions se torna um fechamento bem mais adequado para a jornada de Neo, Trinity e Morpheus.